Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Passamos uma semana em paz, uma semana tranquila. Espero que todos também estejam assim, em paz e que tenha passado uma semana bem tranquila. Eu acho que demorou tanto para chegar sexta-feira outra vez. Parece que demorou tanto, não é? Mas a gente não pode ter pressa. Tudo acontece a seu tempo, não é? Então vamos aguardando quem está chegando para a gente dar boa noite. Oi, Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Que bom, que bom. Já estão chegando. Oh, Rosalva, minha querida sobrinha, boa noite, seja bem-vinda. Priscila, seja bem-vinda. Araraquara está se agitando aqui, hein? Que beleza, que bom. Estamos vagarosamente chegando. A Gladys, boa noite. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então começar, como sempre, nós vamos ler o nosso evangelho. Estou acertando aqui o nosso notebook para que ele possa. Agora estamos aí, estamos conectados. E uma boa noite, seja bem-vinda. Lucimara, boa noite, Mara, seja bem-vinda, mais uma araraquarense, que bom, que beleza. Bom, como tem gente nova no pedaço, não é? Vamos começar. Vivência, olá, boa noite. E Marquinhos, né? Você eu gravei, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Então, para dar início, nós vamos ler uma leve palavra onde foi deixado. Na verdade, é um relato muito bonito de Chico Xavier para o Carlos Bacelli. E ele transcreve aqui neste livro. É apenas uma mensagem pequena. E aí, como sempre eu falo, não é? Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar nessa noite, que nós vamos refletir juntos. Então, vamos começar. É o número 107. Quem tem o Evangelho pode segui-lo. Apesar de que foi uma edição bem não muito numerosa, né? Ela foi de difícil acesso até, mas, enfim, eu ganhei de uma sobrinha e foi muito bom, porque agora está nos servindo, né? Então, vamos lá. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com o respeito recíproco por base, entendendo que cada qual de nós terá um tipo de felicidade particular e um caminho especial, até viver com tarefas especiais a realizar. Se nós praticarmos este entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora depois dos nossos atos estejamos escravizados às consequências. É mais um ensinamento que nos mostra que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não é? Sabemos que nem tudo podemos, mas às vezes plantamos e nem tudo nos convém, não é? Como diz o nosso irmão Paulo. Então, meus irmãos,
esta leitura serve como um momento de tranquilidade para que a gente possa ir se ajeitando, se colocando numa posição tranquila para que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos, onde nós falamos sobre um capítulo a cada sexta-feira de Jesus no Lar, que é um livro psicografado, né, de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. É uma obra maravilhosa e que todas as semanas, todos os dias, deveria ser, ela nos dá um exemplo para a nossa reflexão. Então, nós vamos começar, vamos pegar aqui, e hoje é o juiz reformado. Como todos já devem saber, não é? Mas enfim, eu vou dizer novamente. O Evangelho no Lar era feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Então, a cada reunião que tinha, que é semanal, ele dava uma lição para todos os seus discípulos. E nós agora estamos seguindo também esses ensinamentos. Então, aqui já é o 10º encontro onde o juiz reformado é a história relatada pelo Mestre Jesus aos seus discípulos. Então, vamos lá. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia, muita cautela ao julgar. A conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. Aí comentava Mateus, é difícil não criticar com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Então, quando ele diz muita cautela ao julgar, Mateus, no capítulo 7, nos explica que da mesma forma que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E quando nós falamos no Pai Nosso, na nossa oração dominical, que nós dizemos, Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, ou perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores, será que nós estamos dizendo, na verdade, aquilo que estamos pedindo em oração? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então, será que nós estamos realmente engajados nesse nosso desejo? Nesta nossa súplica, na nossa oração, onde nós pedimos para que o Pai Maior possa nos perdoar da mesma forma que perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Porque da mesma forma nós deveríamos, porque se nós temos esse direito, o outro tem esse direito também. Mas nós nos esquecemos, não é? Pedimos para nós, sem querer pensar muito no outro. E aí, mais para frente, neste mesmo capítulo de Mateus, ele nos diz, por que não nos damos conta, de ver a viga que está nos nossos próprios olhos? Como podemos reparar o cisco que está no olho do nosso irmão? Então, o que ele quer dizer aqui é exatamente que nós estamos com os nossos olhos vendados para a verdade, para a justiça, para o amor e a caridade, mas nós estamos julgando o outro, porque nós vemos os defeitos do outro, mas nós não vemos os defeitos que estão tapando a nossa visão. Então, Jesus ainda diz, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então, nós julgamos
as pessoas, cometemos muitas injustiças, mas nós nos esquecemos de que talvez nós já passamos por isso e já tivéssemos tido uma situação como essa em uma encarnação passada. Porque nós somos todos aprendizes, todos, e nós estamos aqui para recebermos as lições do nosso Mestre. E é através de todas as lições que recebemos a cada dia, é que nós vamos crescendo, que nós vamos aprendendo e que nós vamos, de alguma forma, percebendo que nós não temos o direito de julgar ninguém. E Jesus perdoou, ele dá esse exemplo para nós. Quando a mulher chega até ele e conta-lhe todos os seus pecados. E o que ele diz? Vá e não peques mais. Porque esse exemplo que ele nos dá é para que nós possamos refletir com muito carinho. Não é? Como acabei de dizer, atire a primeira pedra. Quando ele estava lá conversando com os seus discípulos e chegaram aquelas pessoas esperando que ele julgasse e condenasse aquela mulher que estava sendo apedrejada. E ele então calmamente olhou e disse: atire a primeira pedra, aquele que não estiver com nenhum pecado. E todas as pessoas que já tinham um pouco mais de idade foram se retirando, porque a sua vivência já era maior. Então foi indo, foram todos. E ele ficou sozinho. E ele virou então para a mulher e disse, para aquela que julgavam pecadora, e disse: vá e não peques mais. Então vamos continuar aqui com o nosso ensinamento. E vamos refletir bastante, né? Então, depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação, porque estavam os dois dizendo, não é? O André, o Mateus, e eles estavam conversando, e então Jesus entrou após vários depoimentos, que aqui não é citado, e aí ele interferiu sem afetação e diz: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe, no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão, ou seja, da sua integridade. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não ser desvitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros, porque o rigor responde ao rigor. A paciência corresponde à paciência e a bondade à bondade. Então, pela lei divina é assim. Tudo aquilo que nós damos, nós recebemos de volta. É o reflexo do nosso pensamento e das nossas ações. Esta é a lei de causa e de efeito. Então, tudo aquilo que fazemos tem uma causa, mas recebemos o efeito de cada uma que nós cometemos. Então, meus irmãos, nós temos que pensar com muito carinho e com muita dedicação sobre esses dizeres do nosso Pai maior. E transcorrido então alguns instantes, ele contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários, ou seja, os desvios, sob a sua orientação. Abusando dos poderes
que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Olha só. E o povo, continuando, asfixiado por estranhas proibições, debaixo da severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais, Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Então, se esses irmãos não tinham o direito nem de julgar, ou esse juiz não tinha o direito de julgar, imagine então de flagelar alguém. Como é que ele teria este direito? E às vezes nós julgamos, nós não conseguimos flagelar, nós não conseguimos fazer exatamente assim, mas nós fazemos às vezes com as nossas palavras. Nós às vezes damos tapa em uma pessoa, fazemos uma maldade até ele, sem mesmo pegarmos em uma ferramenta para flagelar, no chicote, não é? Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Tem mais alguém aqui que eu não vi, mas depois nós vamos repassar. Então, meus irmãos, se nós não temos o direito de julgar, imaginem então de chicotear alguém, porque uma palavra, uma atitude pode também machucar da mesma forma, não é? Não vai ser na pele, não vai ser da forma em que eram chicoteados esses nossos irmãos, mas vai ser de uma forma, às vezes, muito dolorosa. E ainda, imaginemos agora, continuando aqui, ele diz: se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Então, se alguém pede para que nós façamos algo, mas nós estivermos já em nós, aquela natural malvadez, como diz aqui, então nós vamos sentir prazer em seguir aquelas ordens, porque se nós estivermos envolvidos com o carinho, com o amor ao próximo, nós não teremos coragem, mesmo sendo imposta para nós, nós não teremos o direito, o prazer em fazer isto que era dado, mandado pelo juiz. Imaginemos então, se nós temos esse direito de obedecer com rigor essas ordens recebidas. Fica muito difícil, não é? Então, seguindo aqui, nós lemos: assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, ele foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não se valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que ele se revestia. Tomado por temível ladrão, foi algemado, imobilizado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam que estavam obedecendo às instruções do grande juiz
que era ele próprio. Olha só como nós costumamos dizer, não é? O mal caiu sobre ele mesmo. Então ele, que era uma pessoa que dava ordens para que os seus discípulos, nesse caso, não é? Fizessem aquilo que ele sentia, que ele achava que era o correto. Ele dizia então aos seus subordinados que, dependendo daquilo que fosse encontrado, que eles o fizessem. Então imaginemos nós numa situação como essa. Nós então pedimos, porque às vezes, sim, pela nossa fragilidade, nós às vezes não conseguimos fazer, mas nós pedimos para que alguém o faça em nosso lugar. Então nós pedimos para que, se encontrares alguém perto da minha casa, que esteja meio duvidoso com as suas intenções, vá até ele e faça aquilo que eu ensinei e que eu pedi a fazer. E aí, se nós sairmos de algum local suspeito e eles nos encontrarem, o que acontece? Nós vamos receber também a mesma situação. Seremos então colocados, como ele diz aqui, seremos algemados, porque nós estamos num lugar suspeito, não é? E aí de nada adianta, porque aqueles que estavam ali não eram exatamente pessoas tão idôneas, porque os seus subordinados estavam embriagados. Então eles não estavam no seu juiz perfeito, não é? E Gíbulo, boa noite, seja bem-vinda. Você já passou lá na frente e eu não te vi. Mas aceite o nosso boa noite. Então, de nada adianta você dizer, no caso, não faça isso comigo, porque eu sou fulano de tal, você não será ouvido. Você será da mesma forma tomado por um temível ladrão, como diz aqui. Ele foi espancado sem piedade, obedecendo às instruções dos juízes, porque eles diziam que estava fazendo aquilo exatamente porque estavam obedecendo ordens. Mas então, nós temos que pensar, as leis divinas, elas são imutáveis. Não é como a lei do homem, que a todo instante ela é mudada. A todo instante nós vemos modificações, que vai para o Congresso, que vai, enfim, aprovado ou não, nas cidades também, na prefeitura, uma hora aqui, outra hora ali. As leis divinas não. As leis divinas são imutáveis. Então, a lei de justiça, amor e caridade, ela é eterna. E para isso, nós precisamos respeitá-la. Ainda não temos, muitas vezes, o discernimento para saber o que é correto e o que não é. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos nos dedicar para esse aprendizado, que está contido nas leis divinas. Ela faz parte das leis morais, onde estão contidas as leis divinas. E a lei de justiça, amor e caridade está lá. São as três unidas, porque quem age com justiça é porque tem amor. E se você agiu com justiça, você está fazendo a caridade ao próximo, através do amor que você dedica e que você sente pelo outro. Adelaide, boa noite. Então, continuando aqui na nossa leitura,
Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos, ia falar subordinados, aos subalternos, brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Então, sempre que nos encontramos na mesma situação que gostaríamos de fazer ao outro, vamos sentir em nós o que sentiria o outro se fosse feito dessa forma. Por isso, Jesus nos diz: faça aos outros aquilo que gostaria que ele a te fizesse. Então, vamos justamente fazer esta comparação. Quando nós formos fazer algo a alguém, vamos pensar como é que eu me sentiria se eu estivesse no lugar desta pessoa e ele estaria fazendo para mim esta atitude, tomando essa atitude, essa ação, enfim, como é que eu me sentiria? Então, é assim que nós vamos praticando o verdadeiro amor. É assim que nós conseguimos deixar de sermos orgulhosos, de ter desafeto por tantos irmãos, porque mesmo que ele não faça para você aquilo que ele gostaria, se você fizer para ele aquilo que você deseja que ele faça para você, isto também é caridade. Certo? Então, vamos mais um pouquinho em frente aqui. Então, desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai, compreensivo e amoroso. Quer dizer que, após uma grande lição, após uma situação em que ele foi colocado, após aquele chacoalhão que nós às vezes recebemos pela justiça divina, pela nossa própria consciência, nós então acordamos para aquela situação. Por quê? De repente, nós estamos também agindo como esse juiz, né? E aí, nós vamos continuar, como ele está dizendo aqui, atento naquela função que cabia a ele como juiz. Mas ele começou a beneficiar as pessoas com o coração de pai compreensivo e amoroso. Então ele mudou. É da mesma forma que acontece conosco, quando de repente somos visitados por um mal-estar, por uma doença. Então nós estávamos agindo de uma forma e a partir deste momento nós refletimos, nós aprendemos e nós então mudamos de atitude, mudamos a maneira de encararmos determinadas situações e paramos também de fazer julgamento desnecessário para a pessoa, porque às vezes julgamos, condenamos aquele nosso irmão, mesmo no nosso íntimo, sem comentar com ninguém, mas nós julgamos e condenamos. Então assim assim nós não podemos fazer de forma nenhuma. Então este local, esta cidade, esse lugarejo mudou de tal forma que lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Até aí nós vemos a beleza
porque os nossos olhos já estão enxergando de uma forma diferente. Porque se nós fizermos o bem, nós iremos receber o bem. Se nós estivermos trabalhando com a justiça, certamente a nossa vida irá brilhar como uma estrela no lago dos nossos olhos. Então, depois de longa pausa, o Mestre Jesus, no seu Evangelho, concluiu: somente aquele que aprende, ou aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, os espinhos da renúncia, quando nós precisamos renunciar, quando nós precisamos colocar neste local alguma atitude, nós precisamos, às vezes, renunciar, porque para poder ganharmos algo, às vezes é necessário a renúncia. Precisamos deixar que algo se vá para que nós possamos receber em troca algum benefício. E aí, quando ele diz: assim receberei as flores que o verdadeiro amor nos dá, sim, aquele que dá o amor recebe o amor. Então, são as flores que vão floreando a nossa vida, que vão nos encantando com o dia a dia. Então, só depois da renúncia feita, como no livro Renúncia, que quando a gente lê, a gente fica assim, de uma forma que a gente pensa: como é que esta criatura pode fazer tantas renúncias em benefício dos outros? É Alcione, né? Que ela faz, ela vai renunciando a ela própria. Ela renuncia a ela própria. Porque ela estava disposta, ela fez essa renúncia e aí ela pôde mudar a forma de viver. Porque ela recebeu as flores. Isso só depois de todo aquela situação em que ela passou. Então é bem explicado dessa forma, porque o verdadeiro amor nos dá flores, a nossa vida passa a ser cheia de flores. Flores são alegrias para os nossos olhos e para o nosso coração. E só então, após toda essa situação, é que nós estaremos habilitados a exercer a justiça em nome do Pai, como diz aqui. Mas então, se dentre as leis divinas, uma delas é a lei de justiça, amor e caridade, como nós podemos definir a justiça? De que forma nós podemos encarar e saber o que é justiça e o que não é justiça? A justiça é muito simples, nós é que complicamos. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É simples assim, né? E Deus colocou no coração de cada um de nós a regra de toda a justiça. Basta que nós queiramos aprendê-la e segui-la. Por isso, ele nos deu um guia. É o guia mais seguro que temos, é a nossa consciência. Então, nós temos que seguir os conselhos de Santo Agostinho. Quando ele diz: todas as noites, ao final do dia, usando as minhas palavras, ao final do dia, eu fazia uma interrogação à minha própria consciência. E lá eu perguntava: ó Pai, será que eu hoje ofendi alguém? Será que eu fiz algo que pudesse causar mal a um irmão?
E se isso aconteceu, peço-te que me dê forças para que amanhã eu possa reparar este mal cometido. É tão simples, porque eu sempre digo, quando nós cometemos uma injustiça, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e que nós vamos fazer as nossas reflexões, fazer a nossa oração, nós temos dentro da nossa consciência a certeza de que fizemos ou a justiça ou a injustiça. Aí vai depender também de cada um de nós, porque nós sabemos que a justiça se dá a partir do momento em que eu respeito o direito do outro. Mas pelo nosso egoísmo ainda, nós temos, além do egoísmo, nós temos o nosso orgulho. Nós temos o orgulho de não aceitar os nossos defeitos e ficar julgando os defeitos do outro. E isso não cabe a nós, porque nós temos que fazer aquilo que nos foi ensinado, que é o BIP, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Heloísa Helena, boa noite. Mais uma araraquarense, seja bem-vinda. Já estamos a 36 minutos do nosso papo, mas seja bem-vinda. Sempre há tempo. Então, nós temos que usar o nosso BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão às ofensas. É muito difícil? Não, não é muito difícil. Basta que nós começamos a aprender a usar todos esses ensinamentos. Porque eu tenho que ser benevolente com todos. É a bondade nossa para o nosso irmão. A indulgência, nós não podemos de forma alguma julgar o outro. Porque o outro, se ele é imperfeito ainda, é porque ele ainda não alcançou o patamar que ele poderia alcançar. Ou então, às vezes ainda, nós estamos querendo que ele faça algo e que ele ainda não poderá fazer, porque o nosso desejo é outro. Da mesma forma acontece com o perdão. Perdoar as ofensas do outro, porque quem se ofende somos nós. O outro amanhã, se ele tem consciência de que ele nos ofendeu, ou se ele não ofendeu, o que está aqui dentro de nós é que nós estamos magoados, estamos corroendo aquela ofensa. Ele muitas vezes nem lembra mais. Muitas vezes ele nem sabe que ofendeu. E muitas vezes também ele não ofendeu da maneira em que ele falou. Josi, deve ser este seu nome, ou é Josino? Josino. Boa noite. Grace, boa noite, sejam bem-vindos. Então, continuando aqui, nós estávamos falando da benevolência, da indulgência e do perdão. Então, nós temos que usar destas ferramentas para que a gente possa crescer um pouquinho e para que a gente possa aprender com isso todos esses ensinamentos do Pai. E nesta lição de hoje, aonde ele conta sobre o juiz reformado, nós então vamos dar uma pincelada no que nós falamos. Então Jesus recomendou muita cautela ao julgar. E também ele conta que, de alguma forma, nós temos que ir observando e temos que ir corrigindo a nossa existência, as nossas situações onde nós estamos sem vigiar o nosso caminho,
nós temos que ter sempre o princípio da integridade. Nós precisamos inclinar o nosso espírito para não sermos vitimados de nós mesmos, porque da mesma forma que julgamos, seremos julgados. E com a mesma medida que medimos, também seremos medidos. Então, é assim que funciona. É a lei de ação e reação. Então, ele conta que este juiz, não é? Ele multiplicou infinitamente o número de soldados na terra, no local aonde ele tinha que ser o julgador de todos. Isso aconteceu em Israel. Ele era muito austero e muito violento. Então, ele havia escolhido este povo para que ele fosse, ele tivesse essa função. Então, como ele dizia para todos, agirem da forma que ele queria. Mas os seus subordinados, eles eram também de natural malvadez. Então já existia dentro dele. Por isso, quando já existe dentro de nós a maldade e alguém nos dá uma ideia para que a gente faça algo de errado ou que a gente cometa alguma injustiça, nós somos levados a cometer esta injustiça. Mas se a maldade não está dentro de nós, nós não vamos obedecer, nós não vamos fazer. Então, um dia, este juiz, ele é surpreendido pelos seus verdadeiros comparsas, né? E esses guardas estavam bêbados e levaram ele da mesma forma que agiam com os outros, eles fizeram com ele. Então, só depois do outro dia, depois dele ter sido espancado, da mesma forma que ele pedia para fazer com os outros, pedia não, ele ordenava que fizesse isso com os outros, então ele também foi feito com ele da mesma maneira. Então, só no outro dia é que foi todo esclarecido, todos esses erros, todas essas injustiças que ele fazia com os outros. Então, assim, depois de passar por tudo aquilo que ele fazia os outros passarem, ele também passou a mesma situação. Só aí é que ele pôde entender o que é fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros a ti fizessem. E só dessa forma ele pôde perceber que ele estava completamente errado cometendo esta injustiça. Então, meus irmãos, esta é a lição desta noite, para que nós possamos refletir bastante, para que nós possamos compreender o que é que realmente estamos fazendo agora neste planeta Terra, onde nós estamos encarnados. Para que possamos ser hoje melhor do que fomos ontem, para garantirmos na próxima encarnação uma encarnação um pouco mais leve, um pouco mais suave do que essa que estamos tendo neste momento, nessa encarnação. Porque se ontem fizemos o que fizemos, hoje estamos ressarcindo todos esses nossos problemas, entre aspas, essas nossas provas. E muitas das vezes nós pedimos para que nessa encarnação nós estivéssemos ressarcindo tudo aquilo que fizemos, pois só assim nós vamos conseguir, de degrau em degrau, subirmos a nossa e termos essa caminhada, essa ascensão para que a gente possa chegar à angelitude,
onde é o objetivo do nosso Pai Maior. Então vamos para a próxima semana, dia 8, nós vamos ter o capítulo 11, que é o Santo Desiludido. Este capítulo também, mais uma vez, é um grande ensinamento para que a gente possa ir aprendendo dia a dia, porque saibam, meus irmãos, eu estou aprendendo junto com vocês. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos tendo a oportunidade de seguirmos os ensinamentos de Jesus. E esse foi um presente em que eu recebi nos dois sentidos. O presente foi do livro, como eu mostrei no início, que caiu em minhas mãos por acaso, e o acaso não existe, e também por eu estar hoje aqui aceitando um convite, aceitando um empurrãozinho do nosso irmão Aloísio, que tanto a mim quanto a tantas outras pessoas ele incentiva. E nós pedimos hoje também na nossa oração que a medicina terrena possa ser encaminhada, se ele ainda necessita dos medicamentos terrenos, mas também que a espiritualidade maior possa envolvê-lo para o seu repleto e completo restabelecimento. Então nós vamos, neste momento, fazer o nosso encerramento. Aquele que quiser. Boa noite, Marlúcia. Nós já estamos partindo para a nossa prece final, mas seja bem-vinda assim mesmo. Muito bom ter vocês todos aqui. Quem quiser colocar e se sentir à vontade, colocar um copo com água, para que nessa nossa oração nós possamos depois permitir que esta água seja fluidificada. E vamos vibrar para todos esses nomes que se encontram aqui na nossa tela. E quem quiser colocar o nome também pode colocar, que depois eu transcrevo para que a gente possa todas as semanas deixar esses nomes aqui para serem também, fazerem parte da nossa oração, da nossa vibração. Então coloquem-se numa posição tranquila, numa posição de paz, de harmonia. Fiquem bem tranquilos, nos conectando com o nosso Pai Maior e nos conectando com o Mestre Jesus. E que a espiritualidade maior possa estar sempre conosco. E agradecido nós estamos pela presença dos nossos irmãos, benfeitores, que conosco estiveram com toda certeza. E nós pedimos, Senhor, que neste momento possa vós derramar as suas bênçãos sobre todos esses nossos irmãos, que o nome se encontra aqui nessa tela. Também há aqueles que estão colocando o nome para que possam ser alcançados também. Pedimos também, Senhor, que possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, que aqui estamos, que aqui poderão chegar e que por aqui passaram. Pedimos que suas mãos possam atingir aqueles que se encontram acamados com a sua saúde em defasagem, seja por qualquer doença, seja por qualquer mal-estar, seja por qualquer situação. Pedimos-te, Pai, que possa vós colocar as suas bênçãos sobre cada um. Aqueles nossos irmãos, ampare e lhe conforte aqueles que ainda não têm nenhum leito para dormir, para descansar. Aqueles que estão em asilos, as crianças nos orfanatos, que possam as suas mãos tocar
cada coração, mas que eles também possam estar de coração aberto para receber-te, Pai, porque sabemos que muitos deles ainda não têm a fé raciocinada, firme e confiante em vós. Mas por eles, hoje nós oramos, por eles nós pedimos a Ti que possa abençoá-lo. E para nós, Senhor, nós te pedimos que conceda a todos nós a serenidade para que nós possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. E também, Senhor, pedimos coragem para modificar aquelas em que nós podemos, e sabedoria para que possamos compreender e perceber a diferença que há entre elas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Estamos com o coração cheio de alegria, cheio de amor, por esta oportunidade e pelas bênçãos que recebemos, e que essa água possa ser também fluidificada pelo amor de todos esses benfeitores espirituais. Agradecemos também a Dr. Bezerra de Menezes, que com certeza estará abençoando e colocando o néctar necessário para cada um, o bálsamo salutar para cada irmão. Obrigado, Mestre, obrigado, Pai, mais uma vez, e que assim seja. Obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, esses nomes em que foram colocados aqui, nós vamos passar para a tela e continuará sendo feito as vibrações, as orações, e aqueles que já estão lá desde o início também continuarão assim, para que nós possamos orar sempre pelos nossos irmãos. É uma maneira de fazermos a caridade para o próximo. Então, eu sempre falo que nós temos que terminar às 20h50, porque logo depois nós teremos a Natália e o Carlos, logo às 9h. Depois, às 10h, teremos a Daniele, que está também, esta semana todinha ela trabalhou, ela estava cobrindo o nosso irmão que se encontra já restabelecidozinho, assim quase que completo, né? Mas que ele possa estar aqui. Se não me engano, eu vi que hoje ele estará. Não tenho certeza. Se eu estou dando notícias erradas, vocês me perdoem, porque hoje é 1º de abril, né? Mas nós aqui não estamos enganando ninguém, não. Então, neste momento, eu agradeço de coração a todos aqueles que estiveram aqui, que deram para nós o prazer da companhia, que puderam estar conosco e que nós possamos, assim, estarmos juntos na próxima semana, na próxima sexta, para que juntos nós estejamos aprendendo um pouco mais. E se vocês se sentirem à vontade, podem escrever o que quiserem durante o tempo em que nós estamos aqui, porque às vezes uma troca se faz bem para nós, né? Uma troca de opinião, às vezes a gente diz algo que falta o complemento, então fiquem à vontade, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, repito, a presença de todos. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele há de querer. Boa noite, boa noite.